Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de ciências, professor João, sobre ciclo hidrológico ou ciclo da água. Eu separei para nós aqui alguns vídeos, tá? E algumas imagens para a gente parar um pouquinho e pensar sobre esse assunto. O ciclo da água. A vida, como conhecemos, depende da água. Ela está em cerca de 70% da superfície do planeta e em 70% do volume do corpo humano. Está em toda parte, ligando os continentes e criando condições para a vida. A água está o tempo todo em movimento, sob diferentes formas. O Sol fornece luz e calor ao nosso planeta. Essa energia promove o aquecimento e, assim, acontece a evaporação de parte da água da superfície de rios, lagos e oceanos, das folhagens das plantas e dos corpos de animais e pessoas. O ar úmido é menos denso que o ar seco, por isso sobe, levando as moléculas de água consigo. Livres, leves e soltas pelo ar, elas são carregadas pelos ventos, cada vez mais alto e mais longe. Nas altitudes, começam a se aglutinar, formando gotículas de água. Estas também se agrupam mais e mais, e assim nascem as nuvens. Há um momento em que as gotas se tornam pesadas demais para se sustentar na atmosfera, até que começam a cair. Dependendo das condições do tempo, podem cair como pedras de gelo, o granizo, como cristais, a neve, ou como gotas de chuva. A chuva cai no mar e também na terra firme. Ao atingir um solo permeável, parte da água que se infiltra é absorvida pelas raízes das plantas. Outra parte da água continua escoando o solo adentro, alimentando os lençóis freáticos, dos quais também captamos água para nosso sustento. Os lençóis freáticos podem aflorar na superfície e dar origem a filetes d'água, riachos e rios, formando seu caminho para chegar ao mar. Ao cair sobre as cidades e outros solos com uma capacidade reduzida de absorver a água, ela acaba escorrendo pela superfície, podendo causar grandes enxurradas e inundações, mas também alimentando córregos, ribeirões e rios. O tempo todo, em todo lugar, esse ciclo se repete indefinidamente, alimentado pela energia do Sol. Bom, gente, que é importante a gente ter uma ideia do ciclo da água, algumas coisinhas. Primeira coisa, nosso maior reservatório de água são os oceanos, e temos um problema aí, que nos oceanos a água é salgada, certo? Então, a água salgada, tá? Ela é boa para alguns seres vivos, mas para nós, seres humanos, não é uma água ideal, né? Porque nós dependemos da água doce, ou seja, né? E os animais e as plantas, na sua maioria, também dependem, tá? Então, primeira coisa que a gente temos em vista. Bom, então aqui é um quadro resumo do ciclo da água, certo? Então, a água, ela é aquecida pelo sol e ela evapora. Também esse calor do sol faz com que as plantas e os seres vivos transpirem, eliminando essa água. Esse vapor de água da transpiração dos seres vivos e da evaporação acaba condensando a água, formando as nuvens, tá certo? Dependendo da quantidade de água que essas nuvens têm, elas acabam ficando pesadas e acaba precipitando, que é ocorrendo a chuva. Essa água da chuva vai cair no continente, por exemplo, e as plantas vão absorver parte dessa água. Essa água também que não é absorvida, vai parar nos rios ou infiltrar no solo e formar os lençóis freáticos embaixo do solo, né? Então, e essa água depois, como entrou no lençol freático ou nos rios, acabam retornando, acaba sendo chegando nos oceanos. E esse ciclo vai se repetindo constantemente. Outra coisa que é importante é chamar a atenção que os animais, inclusive o ser humano, eliminam a água também de outras formas além da transpiração, tá?
gente elimina pela urina e também pelas fezes, né? Então é uma forma de a gente também eliminar a água, uma outra forma de eliminar a água e devolver para o meio ambiente, certo? Bom, agora a gente vai ver um vídeo sobre o uso da água. Água, saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção. Repense sua utilização da água. Certo, gente? A gente tem que repensar a nossa utilização da água. Por quê, gente? Porque a água, como eu falei para vocês, apesar de ser ela está dentro de um ciclo infinito de evaporar, de chuva e tudo mais, nós temos uma questão que a gente tem a água doce, ela é um item
é um bem limitado, tá? Nossa quantidade de água no nosso planeta, água doce, é limitada, tá? Como eu já falei, que ela acaba, em algum momento, ela vai acabar se misturando com a água do mar e a gente ela vai ficar salgada, certo? Então a gente tem que ter consciência de uma coisa, que todas as atividades, do ser humano, né, estão relacionadas com o uso da água, tá? Então vamos pensar aqui na agricultura e na pecuária, tá? A maior parcela da água é na agricultura e na pecuária, é 88% da água total do mundo, né? Então o que quer dizer isso? 88%. A cada 100 litros, 88 litros de água são gastos na agricultura e pecuária. Se a gente for fazer dividir um pouquinho, 67 litros seriam usados na irrigação e 11 litros seria para o consumo animal. Tá? E se a gente puxar para o consumo na nossa casa, na nossa residência, seria em torno de 11 litros, se a gente fosse comparar dentro desses 100 litros. 11 litros. Então, 8,7, melhor dizendo, 8,7 para o consumo urbano, na cidade, e no meio rural vai diminuir bastante, vai para 2,4%, ou seja, dos 100 litros, 2,4 no meio rural, 2,5 litros, vamos colocar assim, seriam gastos de 100, e na cidade seria quase 9 litros. Né? E se a gente for pensar na agricultura e pecuária, 88 litros, é bastante. Tá? Nas outras áreas, para a gente colocar aqui um pouquinho, para a gente ter um comparativo, tá? Na indústria, 9,5%, tá? Na mineração, quase nada, 0,8%, e na produção de energia nas termoelétricas, 0,3%. Então, aqui a gente tem uma ideia de que como é importante a água. Ela está na nossa questão de alimentação, né? Lá na agricultura e na pecuária, tá? Tá na nossa questão de nós consumirmos água para tomar banho, para se hidratar, né? E também até na questão de produções de materiais e energia, né? Então ela está presente em tudo, não tem como a gente fugir disso. Então por isso é importante o nosso uso da água com uma forma mais racional, para a gente ter esse bem a gente poder ter esse bem, né, que a água é um bem, por o maior tempo possível e usar ela da forma mais correta possível. Tá, gente? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estarei no privado para responder vocês. Tchau, tchau.